Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa linda bolsa de crochê sem costura. Olha como que ela tá muito bonita, gente. Foi feita toda sem costura, então é bem prática de fazer, bem fácil e rapidinho você faz também. Eu vou mostrar aqui dentro para que vocês vejam como que ficou aqui na parte de dentro. E olha, ela é bem espaçosa. E aqui também tem um bolso para você guardar alguma coisa, como moedas, coisas pequenas. Olha que legal que ficou. E como eu falei para vocês, gente, toda sem costura, não tem costura nenhuma nessa bolsa. Então é bem rapidinho de você fazer. E ela, gente, foi feita no fio amigurumi e não usei o novelo todo para fazer essa bolsa. Ainda sobrou um pouco do fio, então rende bastante e fica bem bonito. Eu fiz nessas duas cores, como vocês podem ver. Essa daqui já é minha, então fica bem linda mesmo. E eu vou medir para que vocês possam ver aqui o tamanho. Olha, de altura ela ficou com 20 centímetros. E na parte mais larga da bolsa, ela ficou também com 20 centímetros. Então cabe bastante coisas. Eu guardei o celular e também cabe outras coisas dentro dessa bolsa. Então, gente, é uma ótima ideia agora para você fazer para o final do ano, para você presentear, para você vender também, para ganhar um dinheirinho, ou para você fazer para você mesmo. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Eu preparei tudo com muito carinho. E se você já gostou dessa bolsa de crochê sem costura, deixa o like aqui nesse vídeo, deixa nos comentários também se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. E compartilha também, gente, compartilha bastante para quem gosta de crochê, para quem gosta de bolsas, e isso faz com que você me ajude também aqui no canal. Então é isso, vamos agora então começar a nossa aula. Para fazer essa bolsa, gente, eu vou usar o fio amigurumi na cor cetim, o número é 4094. E vou usar a agulha número 3. E para começar, nós vamos fazer o anel mágico. Sobe 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já vale como um ponto alto. Agora, nós vamos fazer pontos altos aqui dentro desse anel mágico. Então, temos 1, 2, porque as correntinhas contam como ponto alto. E nós vamos seguir fazendo até ficar com 12 pontos altos dentro desse anel mágico. Ficou, então, com 12 pontos. Fecha o anel mágico, puxa o fio para fechar. Finalizada a primeira carreira, você vai colocar a agulha na terceira correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo. Vai colocar a agulha novamente nesse ponto, nessa terceira correntinha, vai laçar, vai fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Isso aqui já é um ponto alto. Nessa carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, já fiz um ponto alto aqui, vou fazer mais outro nesse mesmo lugar, ficando assim com aumento. Então, nós vamos seguir fazendo aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos altos em cada ponto da base. Terminei os aumentos dessa segunda carreira, ficou com 24 pontos. Cheguei aqui no último ponto da base, porém, nessa segunda carreira, nós vamos fazer mais um aumento. Então, você vai ver, olha aqui, tem as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Você vai fazer nesse ponto aqui, olha. No próximo ponto, depois desse último que você fez o aumento. Somente nessa segunda carreira que nós vamos fazer dessa forma. Então, vai ficar com um total de 26 pontos. Fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Para começar, sempre você coloca a agulha no mesmo ponto que você fez o ponto baixíssimo, faz um ponto baixo e 2 correntinhas, que já é o primeiro ponto alto da carreira. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto alto e no próximo,
faz um aumento. Então, segue fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto alto. E no próximo, um aumento. A carreira 3, então, gente, ficou com 39 pontos. Vamos seguir agora fazendo as carreiras de aumento. Sempre que você for fechar a carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E para começar a carreira, você vai fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. E 2 correntinhas, que vale como um ponto alto. Na carreira 4, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, por toda a volta, nós vamos fazer 2 pontos altos e um aumento. E no final dessa carreira, vai ficar com 52 pontos. Na carreira 5, você vai fazer 3 pontos altos e um aumento. No final, vai ficar com 65 pontos. Carreira 6, 4 pontos altos e um aumento. No final, vai ficar com 78 pontos. E na carreira 7, vamos fazer 5 pontos altos e um aumento. E no final, vai ficar com 91 pontos. Então, vamos seguir fazendo todas essas carreiras para crescer essa base da bolsa. Eu vou seguir fazendo as minhas, você faça as suas, e quando eu terminar eu retorno com você. Fiz então, gente, as 7 carreiras de aumento. Na carreira 8, nós também vamos fazer uma carreira de aumento, porém, nós vamos fazer somente até um pedaço dessa base. Então, aqui no início, nós vamos começar normalmente, fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas. E nós vamos seguir agora fazendo 6 pontos altos e um aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, 5, 6 pontos altos e no próximo um aumento. Nós vamos fazer essa sequência 6 pontos altos e um aumento por 10 vezes. Não vai ser em toda essa base. Vai dar mais ou menos até aqui. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência, 6 pontos baixos e um aumento por 10 vezes. Fiz então, gente, as 10 sequências de 6 pontos altos e um aumento. Ficou assim. Não fiz em toda a base, como vocês podem ver, ficou essa parte sem fazer, mas vai ficar assim mesmo. E aqui ficou um total de 21 pontos sem fazer. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira aqui nessa parte, para deixar ela mais reta. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui tem o último ponto baixo, aliás, ponto alto, que a gente acabou de fazer. Você vai colocar a agulha bem aqui, olha. Tá vendo a laçada, as 2 laçadinhas do ponto alto? Você vai colocar a agulha bem aqui, debaixo dessas 2 laçadinhas, e vai fazer um ponto baixo. Aqui dentro do espaço do ponto alto, vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui na base do ponto alto, bem aqui, onde foi feito o último ponto alto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Ficando assim. Nós vamos agora trabalhar nessa parte desses pontos, fazendo ponto baixo, porém, a gente vai colocar a agulha somente na alça da frente. E nós vamos fazer assim em todos esses pontos. Vai ficar com essas alças aqui para o lado de dentro, como vocês podem ver, porque vai ser nessas alças que a gente vai prender o bolso de dentro da bolsa. Então, segue fazendo ponto baixo em cada ponto da base, porém, colocando a agulha somente na alça da frente. Estou chegando aqui no final.
Então, nós vamos colocar um meio ponto alto bem na base dessas correntinhas. Tá vendo que aqui tem a primeira, a segunda correntinha e aqui o ponto baixo, que é aquele ponto que a gente faz no início? Nós vamos fazer um meio ponto alto bem aqui na base. Dentro desse espaço, vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, e aqui na última correntinha, nós vamos fazer o último ponto baixo, para ficar igual lá do início. Então, vai ficar assim, gente, a base da bolsa, acerta ela. E a primeira base já tá pronta. Pode cortar o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate por dentro da peça. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Depois você pode esconder esse fio passando com a agulha de tapeçaria dentro de algumas alças. E aí eu gosto de deixar um pedaço e aí eu colo. O pedaço que sobra, eu colo com a cola de silicone. Então, ficou assim a primeira base. Nós não vamos fazer a segunda base, porque a gente precisa fazer primeiro o bolso, que vai ser colocado aqui. Pra gente não precisar cortar o fio e fazer a união das duas bases. Então, primeiro faz uma base e depois a gente faz o bolso, que a gente vai fazer agora, e depois faz a outra base, tá? Então, vamos fazer agora o bolso. Vou deixar essa base separada. E para fazer esse bolso de dentro da bolsa, nós vamos começar fazendo 19 correntinhas. Depois de fazer as 19 correntinhas, volta a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir da segunda, você faz um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo até chegar na penúltima correntinha. Fiz um total de 17 pontos baixos. Nessa última correntinha, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Faz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos dentro dessa última correntinha. Nós vamos agora seguir fazendo ponto baixo nessas alças desse lado da peça. E nós vamos fazer um total de 16 pontos baixos. Já vou escondendo esse fio que está aqui embaixo, para não precisar arrematar depois. Fiz os 16 pontos baixos, sobrou essa última alça, e nessa última alça, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Então, ficou, gente, com um total de 42 pontos. Nós vamos agora trabalhar carreiras circulares. E eu não gosto de fechar a carreira com ponto baixíssimo quando eu estou trabalhando em pontos baixos. Então, eu vou identificar o último ponto da carreira para eu não me perder. Toda vez que você terminar a carreira, você troca para o último ponto que você acabou de fazer. E nós vamos agora trabalhar essas carreiras colocando a agulha somente na alça da frente. Aliás, na alça da frente não, na alça de trás. Então, tem a alça da frente, tem a alça de trás. Nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás por todas as carreiras. E a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Não tem mais aumento. Cada carreira vai ficar com 42 pontos. Eu ainda não sei a quantidade de carreiras, porque o bolso que eu fiz dessa bolsa na cor rum, eu achei que ficou pequeno, então eu vou fazer maior. Mas eu vou fazer a quantidade de carreiras
e quando eu terminar eu retorno para falar para vocês, tá? Então não tem erro, gente, é só seguir fazendo carreiras circulares, olha. Chegando aqui na lateral, você vai seguir fazendo ponto sobre ponto, não tem aumento. E vai colocando a agulha somente na alça de trás. E assim vai crescer esse bolso. Já vou mostrar para vocês, estou chegando aqui no final da carreira. Então, olha, estou chegando aqui no final da carreira, fiz o último ponto, agora eu mudo para esse último ponto que eu acabei de fazer. E assim, gente, vai crescendo as carreiras, olha. Ela vai fechando essa peça dessa forma e nós vamos continuar trabalhando em carreiras circulares até ficar do tamanho que eu já vou informar para vocês. Fiz as carreiras do bolso e ficou um total, gente, depois aqui do marcador, de 13 carreiras. Então, eu subi mais 13 carreiras, fazendo somente ponto baixo, colocando a agulha na alça de trás e ficou desse tamanho aqui. Eu vou até medir para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui minha fita métrica. Olha, ficou com 9 centímetros de largura. E de altura, ficou também com quase 9 centímetros, mais ou menos. Então, esse tamanho, eu achei que ficou melhor, porque a primeira que eu fiz ficou menor. Agora, eu terminei exatamente aqui no final da carreira, eu vou precisar desmanchar alguns pontos. Então, eu vou desmanchar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Porque ele vai ficar com o final da carreira exatamente aqui nessa lateral. E agora a gente vai unir com aquela base que a gente fez, essa base aqui. Lembra que aqui na parte de dentro ficou essas alças? Nós vamos unir esse bolso nessas alças. E você vai fazer o seguinte: você vai passar a agulha nesse ponto aqui, porém, você vai passar na alça de trás. Vou trazer o fio aqui para trás, vai ficar melhor. Então, vou passar nessa alça de trás desse ponto e vou passar também nessa primeira alça que ficou aqui, olha. Ela tá bem aqui, desse lado. Vou passar e vou fazer o ponto baixíssimo. Não precisa apertar, porque senão vai ficar muito franzido. Faz com a mão mais relaxada. Vou colocar a agulha no próximo ponto do bolso, somente na alça de trás. Então, você percebe que tem a alça da frente e a alça de trás. Você vai usar somente a alça de trás. E vai passar aqui no próximo ponto da base. E vai fazer o ponto baixíssimo. Então, assim, a gente vai unir esse bolso com a base da bolsa. E como eu falei para você, não precisa apertar. Vai fazendo com a mão mais leve. E vai unindo ponto com ponto. Seguindo a sequência, sem pular nenhum ponto. E eu vou fazer dessa forma, gente, até chegar aqui no final. Vai dar exatamente a quantidade certa, tá? Para unir esse bolso com a base sem precisar costurar. Vou fazer desse mesmo jeito que eu estou fazendo. Estou chegando aqui no final, falta a última alça da base para unir com esse bolso. Então, gente, daqui do início até aqui foram 21 pontos que eu fiz, 21 pontos baixíssimos. E olha, ficou unido, agora você precisa acertar
essa peça, porque não é só fazer crochê. Você percebe que ela estava fechando? Então, você acerta, abre, para que o crochê fique mais bonito e mais apresentável. Então, olha como que ficou bacana. A união foi feita e não precisou costurar, muito prática, não é mesmo? E agora, gente, eu vou fazer aqui uma tampa para esse bolso, uma aba para esse bolso. Na outra eu não fiz, mas nesse eu quero fazer. Então, seguindo aqui, ficou com 21 pontos, como eu falei para você. Você vai virar a peça e vai fazer ponto sobre ponto, colocando a agulha também somente na alça de trás. Vai seguir fazendo em cima desses 21 pontos. Estou chegando aqui no final, então ficou com 21 pontos, feito na alça de trás. Agora, gente, nós vamos seguir fazendo somente carreiras de ida e volta, para crescer essa aba. Então, toda vez que você terminar a carreira, vira a peça. Então, para cada ponto da base, você vai fazer um ponto baixo. Pode colocar a agulha passando nas duas alças do ponto da base. Eu não sei a quantidade de carreiras ainda dessa aba, mas eu vou fazer e já retorno para falar para vocês. Então, é somente carreiras de ida e volta, fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Fiz, gente, as carreiras da aba, fiz um total de 6 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Esse tamanho já ficou bom. Agora, eu vou fazer uma carreira para fazer aquele buraco para colocar o botão. Então, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, igual eu estava fazendo. Vou fazer um total de 10 pontos baixos. Depois de fazer os 10 pontos baixos, faz 2 correntinhas, pula o próximo ponto e no outro começa a fazer ponto baixo novamente. Essa quantidade de correntinhas vai depender muito do tamanho do botão que você vai colocar. Eu vou colocar esse botão aqui, então é bom você medir para ver se vai dar, olha, para passar no botão que você vai colocar. Esse daqui vai passar. E agora eu só sigo fazendo ponto sobre ponto. Vai ficar com um total também de 10 pontos baixos. Chegando aqui no final, fiz os 10 pontos. Depois de fazer essas 2 correntinhas, corta o fio. Deixa um pedaço para você fazer o arremate depois por dentro dessa aba. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Nós vamos agora fazer uma carreira de acabamento em volta dessa aba, para ficar bem bonito. Então, você vai fazer o nó inicial e vai começar aqui na lateral dessa aba, bem aqui, olha, no cantinho, onde começa essa aba. Puxa essa laçada que você fez. Faz uma correntinha. E agora, nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo em toda essa lateral. Não tem um lugar específico para colocar a agulha, mas você vai distribuindo os pontos. Então, coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Estou chegando aqui na parte de cima. Aqui já tem pontos baixos formados, como vocês podem ver. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo, colocando a agulha somente na alça de trás do ponto da base. E vamos seguir fazendo dessa forma, olha. Colocando a agulha somente na alça de trás e fazendo o ponto baixíssimo. Não aperta muito o ponto.
pode fazer com a mão mais relaxada. Quando chegar aqui, olha, nas correntinhas, você vai fazer também colocando a agulha somente em uma alça da correntinha, que é essa alça de cima. Então, vai ficar assim, e nós vamos seguindo, fazendo ponto baixíssimo em cima dessa aba até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai descer fazendo ponto baixíssimo nessa outra lateral até chegar aqui no final. Quando chegar no final, você pode cortar o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate. Finalizado então, gente, a aba desse bolso, agora eu vou colocar um botão aqui. Se você não tiver um botão, pode colocar uma miçanga, pode colocar uma pérola. Eu gosto de colocar esse botão, que ele é bem prático. Ele vem com essa parte de baixo aqui, fica mais fácil para colocar. Aí eu passei o fio e vou levar lá para trás. E lá atrás eu dou alguns nós e depois escondo o restante do fio. Ficou assim então, gente, a primeira base da bolsa. Olha como que ficou o bolsinho aqui dentro. Já arrematei todos os fios. E agora, você vai precisar fazer outra base, quase igual a essa daqui que a gente fez. Eu já iniciei. Aqui, as carreiras são as mesmas que a gente fez na outra, a mesma quantidade de pontos. Quando chegar na carreira 8, você vai fazer até ficar faltando 21 pontos, igual fez na outra, do mesmo jeitinho. E se você ainda não tiver decorado, é só você voltar o vídeo que você vai conseguir fazer. Aqui que vai ter uma diferença. Lembra que a gente fez pontos baixos aqui em cima? Então, vamos começar para eu mostrar para vocês que é uma pequena diferença. Aqui eu vou fazer o ponto baixo bem na ponta. Aqui dentro do espaço, vou fazer 2 pontos baixos, do mesmo jeito que eu fiz na outra. E bem aqui, na base do último ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Na primeira base, a gente fez pontos baixos, colocando a agulha somente na alça da frente, porque a gente precisava deixar aquelas alças de dentro para colocar o bolso. Mas nesse daqui não tem necessidade. Você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, colocando a agulha nas duas alças. Então, é apenas isso que vai fazer diferente da outra base. O restante é do mesmo jeito, tá? E aí, quando terminar aqui, não corta o fio, porque a gente vai unir uma base com a outra. Fiz os pontos baixos. Aqui nessa base dessas correntinhas que a gente fez no início, a gente vai fazer o meio ponto alto, do mesmo jeito que a outra base. Aqui no espaço, 2 pontos baixos. E na última correntinha, na terceira correntinha, vai fazer um ponto baixo. Então, vai ficar igual a outra base. A única diferença é aqui que não tem aquelas alças na parte de dentro, porque não tem necessidade. A gente já colocou o bolso na outra base. Agora, a gente vai fazer o seguinte, para não precisar de fazer costura, a gente vai colocar a primeira base que a gente fez aqui e vamos unir com essa que a gente acabou de fazer. Vamos unir, gente, fazendo ponto baixíssimo. Então, você vai colocar exatamente em cima dessa parte aqui da base de baixo. Vai passar no próximo ponto. E também no ponto aqui dessa base. E vai fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo, passando nessa base de cima e no próximo ponto da base de baixo. Vamos fazer ponto sobre ponto, sem pular nenhum ponto. Então, vai ficando assim, unido uma base com a outra, e assim a gente não precisa fazer a costura. É muito mais prático fazer dessa forma.
Então, eu vou seguir, gente, fazendo ponto baixíssimo em toda a volta dessa bolsa. Eu vou passar aqui por baixo até chegar aqui nessa outra lateral. E essa parte aqui de cima, ela vai ficar aberta, que vai ser a parte que a gente vai colocar as coisas dentro da bolsa. Então, eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos em volta de toda essa bolsa, unindo as duas bases, e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, vou unir essa ponta com essa daqui, para finalizar essa união das duas partes da bolsa. Corta o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Depois, você pode arrematar esse fio aqui por dentro da peça. Então, ficou assim, gente, as duas partes unidas. Olha, bem fechada. E aqui a parte de dentro da bolsa, como vocês podem ver. Agora, nós vamos fazer a aba dessa bolsa com o mesmo fio que a gente estava usando. E nós vamos começar fazendo o anel mágico. Sobe 3 correntinhas. Faz 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Faz 3 correntinhas, 2, 3. Dentro do anel mágico, faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficar assim, fecha o anel mágico. Vira a peça pra gente começar a próxima carreira. Vamos iniciar fazendo da seguinte forma: vamos fazer um ponto baixo dentro desse mesmo ponto da base, desse primeiro, e 2 correntinhas. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo, isso aqui já vale como um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto da base, vamos fazer 2 pontos altos. Então, fiz 1, 2 pontos altos, ficando assim com 3 pontos altos no início da carreira. Nós vamos fazer os aumentos sempre no início e sempre no final da carreira. Vai pular um ponto da base, no próximo, vai fazer 3 pontos altos. Aliás, antes, precisa fazer 2 correntinhas, fiz 1, 2, pulo um ponto da base, no próximo, faz 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro do espaço, faz mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, vai fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E para finalizar essa carreira, pula esse ponto da base, nesse daqui, que são as 3 correntinhas. Na terceira correntinha, você vai colocar a agulha e vai fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3 pontos altos. Vamos começar a terceira carreira, vira a peça, faz um ponto baixo nesse primeiro ponto, sobe 2 correntinhas. E agora faz mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto da base, para ficar com aumento no início. Nós vamos agora trabalhar 3 pontos altos dentro de cada espaço. E vamos fazer 2 correntinhas de separação entre esses 3 pontos altos.
Então, fiz as 2 correntinhas, vou para o espaço e vou fazer 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, vou para o último espaço, faço mais 3 pontos altos. E para finalizar essa terceira carreira, faço mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no último ponto da base, que são aquelas 3 correntinhas que a gente faz no início. E vamos fazer 3 pontos altos para finalizar essa carreira 3. Eita, quase que não sai. Então, está ficando assim, gente, a nossa aba. Na próxima carreira, carreira 4, nós vamos repetir o que a gente acabou de fazer. Vamos começar fazendo ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos nesse mesmo ponto da base. Então, já tem 1, 2, 3, 2 correntinhas e no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos seguir fazendo do mesmo jeito. 3 pontos altos dentro de cada espaço. E entre esses blocos de pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos seguir fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui no final, vamos fazer 3 pontos altos no último ponto da base. Do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Terminada a carreira 4, a carreira 5, gente, vai ser do mesmo jeito também. Mais uma carreira sendo feita da mesma forma. 3 pontos altos no início, fazendo assim um aumento no início da carreira. Segue fazendo 2 correntinhas e no próximo espaço, 3 pontos altos. E segue fazendo dessa forma, 2 correntinhas, 3 pontos altos para cada espaço, até chegar aqui no final. Chegando aqui, faz 2 correntinhas e faz mais 3 pontos altos no último ponto da base, para ficar com aumento também no final da carreira. Terminada a carreira 5, vira a peça. Nós agora vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do espaço, faz um ponto baixo. Vai para o primeiro ponto alto da base e faz um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, essas alças. Essa alça, né, nós vamos fazer mais. Então, nós vamos subir 5 correntinhas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vai para o próximo espaço, faz um ponto baixo. Vai para o primeiro ponto alto da base e faz um ponto baixíssimo. Então, nós vamos seguir, gente, fazendo desse mesmo jeito por toda essa carreira. Chegando aqui no final, vai fazer 5 correntinhas. E vai prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando aqui também com essa argola. Então, ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alças. Vamos fazer a próxima carreira, carreira 6. Carreira 6 não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente já fez a 6. Carreira 7. Vira a peça, vai fazer um ponto baixo dentro desse espaço.
sobe uma correntinha e agora vai fazer 6 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faz uma correntinha, um ponto baixo dentro desse mesmo ponto da base. Finaliza com um ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo que foi feito bem aqui. Não é no ponto baixíssimo. Aqui tem um ponto baixíssimo, aqui tem um ponto baixo. Então, você vai pular o ponto baixíssimo e vai prender com um ponto baixíssimo no ponto baixo da base. Vai para o próximo espaço, para a próxima alça, e vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, uma correntinha, 6 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Depois de fazer os 6 pontos altos, faz uma correntinha, um ponto baixo dentro desse mesmo espaço, formando assim o próximo leque. Vai pular o ponto baixíssimo, no ponto baixo da base, vai fazer um ponto baixíssimo. E vai seguir, gente, fazendo do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Então, nós vamos fazer por 4 vezes. Já fiz 2 vezes, vou fazer mais essa e vou fazer mais essa. E aí, eu retorno para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui no meio, porque vai ficar o espaço para colocar o botão. Fiz 4 blocos de pontos dentro das alças. Chegando aqui no meio, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vai para o próximo espaço e começa a fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Um ponto baixo, 2 correntinhas, 6 pontos altos. Uma correntinha depois dos 6 pontos altos e um ponto baixo no mesmo ponto da base. Então, nós vamos repetir o que a gente estava fazendo. E vai ficar esse espaço aqui, gente, que é o espaço para colocar o botão. Essa quantidade de correntinhas depende muito do botão que você vai usar. Pode ser que você precise fazer mais correntinhas, tá? Então, é bom você medir. E agora, eu vou continuar seguindo fazendo dessa mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Depois de fazer o ponto baixo desse bloco, você vai pular o ponto baixíssimo no ponto baixo da base. Você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai para o próximo espaço, que é esse daqui, vai fazer um ponto baixo e vai seguir fazendo, gente, da mesma forma que estava sendo feito nos outros espaços. Mesma quantidade de pontos, tá? Para ficar igual esse lado aqui. Então, nós vamos seguir fazendo até chegar nesse último bloco, nessa última alça. Fiz todos os blocos de pontos altos, então, ficou assim, 4 desse lado, aqui no meio ficou aquele buraco para o botão, e aqui mais 4 blocos de pontos altos. Chegando aqui no final, nesse último bloco, eu já fiz 6 pontos altos, agora você faz uma correntinha e vai fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui, olha, nesse ponto. Coloca a agulha bem aqui no cantinho e faz um ponto baixíssimo. Vamos agora fazer carreiras de ponto baixo para crescer um pouco essa aba. Você vai colocar a agulha aqui nesse espaço do ponto alto, vai fazer um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha e nesse mesmo espaço, vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3.
vai para o próximo espaço do ponto alto e faz 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui, em cima do ponto alto, ele tem um espacinho. Se você abrir, você vai conseguir ver, olha. Um espacinho bem aqui. Você vai fazer um ponto baixo nesse espaço. Dentro do espaço maior, que é esse daqui, você vai fazer 2 pontos baixos. E assim a gente vai seguir fazendo, olha. No espaço menor, que é bem aqui, na base do ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. E dentro do espaço maior, faz 2 pontos baixos. E no espaço menor, um ponto baixo. No espaço maior, 2 pontos baixos. Chegamos aqui no meio, nesse espacinho que tem bem aqui no meio, que foi o espaço do anel mágico, você coloca a agulha e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos espelhar o que a gente fez aqui. Então, dentro do espaço maior, 2 pontos baixos. No espaço menor, que é a base desse ponto alto, bem aqui, faz um ponto baixo. Dentro do espaço maior, 2 pontos baixos. No espaço menor, um ponto baixo. No espaço maior, 2 pontos baixos. No espaço menor, bem na base do ponto alto, um ponto baixo. No espaço maior, 2 pontos baixos. Chegamos aqui no primeiro ponto alto, que é esse daqui. Primeiro não, né? O último. Nós não vamos fazer ponto baixo no espacinho, vamos pular direto para dentro desse espaço maior. E vamos fazer 3 pontos baixos, para ficar igual lá no início. Fiz 2, o terceiro eu vou fazer bem aqui, ó, em cima do ponto alto. Então, ficou assim, olha. Vamos ver com quantos pontos que ficaram, começando aqui desse primeiro ponto baixo. 1, 2, 3... Ficou com 29 pontos, tá certinho? Porque é a quantidade de pontos que tem aqui nessa parte, onde a gente vai unir essa aba. Agora, nós vamos seguir fazendo, gente, carreiras de ida e volta para crescer essa aba. Então, vira a peça e nós vamos sempre fazer as carreiras colocando a agulha na alça da frente. Então, nesse primeiro ponto, já passa a agulha somente na alça da frente e faz um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vira a peça e vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, colocando a agulha somente na alça da frente. Então, nós vamos seguir, gente, fazendo dessa forma até ficar com 7 carreiras. Eu já estou na terceira, porque teve aquela primeira carreira, a segunda que a gente acabou de fazer, agora estamos iniciando a terceira carreira. Lembrando sempre de colocar a agulha na alça da frente. Terminei de fazer as carreiras de ponto baixo, então ficou com um total de 6 carreiras de ponto baixo. Agora, nós vamos unir com essa outra peça aqui. E nós vamos unir nessa parte aqui de trás, aqui onde tem o bolso.
E você vai fazer o seguinte: nós terminamos a carreira aqui, você vira a peça, você vai passar a agulha nesse ponto dessa peça, no primeiro ponto, debaixo das duas alças, e vai passar nessa peça, porém aqui nós vamos usar somente as alças de trás do ponto da base. Então, nesse primeiro ponto, esse daqui, você passa a agulha e laça para fazer o ponto baixo. Passa a agulha nessa peça, no próximo ponto, e na alça de trás da bolsa. E faz o ponto baixo. Então, assim, a gente vai fazer a união, ponto com ponto. Lembrando que nessa peça aqui de cima, você vai passar a agulha nas duas alças, e na peça de trás, que é a bolsa, você vai passar a agulha somente na alça de trás e vai fazer o ponto baixo. Então, nós vamos seguir, gente, fazendo dessa forma até ficar unido essa peça. Vai ficar com um total de 29 pontos, essa união. Cheguei aqui no final, então ficou unido, gente, a aba com a bolsa, como vocês podem ver. E agora, nós vamos fazer uma carreira de acabamento em volta de toda essa aba. Então, eu terminei a carreira bem aqui nesse canto. Eu vou colocar a agulha no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixíssimo. Vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa lateral, até chegar aqui, eu vou fazer ponto baixo. Então, eu vou distribuindo os pontos baixos. Não tem um lugar exato, mas você vai distribuindo os pontos baixos nessa lateral. Gosto de pegar duas alças para não ficar com buraco. Aqui nesse canto, eu também faço um ponto baixo. Chegando agora nesses detalhes, nesses blocos de pontos, eu vou fazer ponto baixíssimo. E eu vou colocar a agulha somente na alça de trás de cada ponto. Não precisa apertar muito o ponto. Olha, coloca a agulha somente na alça de trás e vai fazendo ponto baixíssimo. Vamos caminhando, fazendo ponto baixíssimo. Chegando aqui embaixo, você vai fazer o ponto baixíssimo também na alça de trás, do mesmo jeito que estava fazendo. Em cada ponto, faz um ponto baixíssimo. E assim a gente vai caminhando por toda a volta dessa aba, fazendo desse mesmo jeito. Vamos caminhando, chegando aqui nas correntinhas, você vai fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha, colocando nessa alcinha aqui de cima, e vai continuar seguindo fazendo ponto baixíssimo por toda essa parte. Quando chegar aqui desse lado, vai terminar aqui. Quando chegar aqui nessa lateral, você vai fazer os pontos baixos. Vai distribuir os pontos baixos igual aqui desse lado, até chegar aqui no final da aba. Chegando aqui no final, gente, desse lado da aba, você vai fazer um ponto baixíssimo para caminhar, para chegar bem aqui, olha, onde a gente vai subir a alça. Então, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui. Nesse outro ponto, ficando bem aqui, olha. Vou fazer mais um para chegar bem aqui, olha, no meio da lateral da bolsa.
Chegando aqui, eu já posso subir as correntinhas para fazer a alça da bolsa. Eu ainda não sei a quantidade, a minha eu fiz 180, porém eu sou pequena e essa daqui eu vou fazer maior um pouco. Eu devo fazer umas 190, 200 correntinhas. Eu vou fazer e já falo para vocês, mas o tamanho depende muito da pessoa que vai usar. E uma dica, gente, importante para vocês é para não fazer essa alça muito grande. Eu gosto de fazer ela menor, porque depois o crochê ele vai esticar um pouco. Então, é bom você fazer um pouco menor essa alça. Eu vou seguir fazendo essas correntinhas e já retorno com vocês. Fiz um total de 190 correntinhas, mas é aquilo que eu falei para vocês. Você vai fazer de acordo com a quantidade, de acordo com o tamanho da pessoa que vai usar a bolsa, tá? E agora, gente, você vai deixar as correntinhas certas, sem virar. E vai unir com esse outro lado, bem no meio da lateral, bem aqui, olha. Passa a agulha, passa em duas alças, não passa só em uma não, para ficar mais seguro. Faz um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer meio ponto alto para cada correntinha. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo aqui, olha, do lado desse que você acabou de fazer. E agora a gente começa a trabalhar meio ponto alto. Então, laça, coloca a agulha na correntinha e faz um meio ponto alto. E nós vamos fazer meio ponto alto em todas essas correntinhas que a gente fez. Fiz então, gente, meio ponto alto até chegar aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, você vai finalizar com um ponto baixíssimo, bem aqui do lado. Aqui foi onde a gente subiu as correntinhas, né? Então, agora você vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui do lado. Passa em duas alças para ficar mais firme e faz um ponto baixíssimo. Agora, faz uma correntinha, corta o fio. Eu já cortei, deixei um pedaço para fazer o arremate. Então, vai ficar preso dessa forma aqui na lateral da bolsa. Agora, você pode arrematar esse fio. Pode levar ele aqui para dentro da peça com a agulha de tapeçaria. Passa por dentro de algumas alças. Faz o arremate que já é feito nas outras partes da bolsa. Passa em alguma alça aqui perto, dá alguns nós, para ficar bem seguro e não se soltar esse fio. E eu gosto de colar a ponta, como eu falei para vocês, com a cola de silicone. Eu deixo um pedaço e colo para ficar bem seguro. E assim você pode fazer todos os arremates dessa bolsa. Terminei, gente, todos os arremates da bolsa. Então, nossa bolsa está finalizada. Aqui eu coloquei um botão, é um botão simples. Eu acredito que um maior vai ficar melhor, mas como eu tinha somente esse daqui, é esse daqui que eu vou usar. E olha como que ficou linda a bolsa. Então, nós terminamos a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa, por favor. Deixa nos comentários se você fez a sua bolsa, se você gostou de fazer uma bolsa sem costura, se você achou fácil, que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.